Oi pessoal, tudo bem com vocês? Salve Maria! E vamos começar mais um encontro com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, antes de mais nada, vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir. Para mim é boa noite, que é o horário que eu consigo gravar. Peço desculpa para vocês que eu não consegui mandar antes do sábado, tá? Então eu vou tentar mandar hoje esse. Vai entrar aí para vocês quinta-feira, dia 30. E eu vou tentar mandar para o sábado, vou tentar fazer sexta-feira o outro já, tá bom? E assim, vai ser talvez fique um pouquinho mais longo, eu vou tentar chegar a não bater 30 minutos, tá bom? Então eu vou tentar falar um pouco mais rápido, porque esse tema aqui eu quero pegar uma parte dele, que é o que não está especificado aqui no nosso livro, mas que é extremamente importante para que não aconteça com vocês futuramente, que quase aconteceu comigo, que é de sair da verdadeira igreja. Eu quase saí por falta de entendimento, tá bom? Então vamos sem mais demoras para o encontro de hoje, que é o encontro de número 7. Aliança, o pacto da amizade. Então vamos lá, vou ler o texto aqui, que o texto está em Êxodo, no capítulo 19, eu já estou aqui ele previamente marcado. Capítulo 19, que vai do 1 até o 6, tá? Tá só na verdade até o... Não, eu vou ler até o 6, vou ler rapidinho aqui para vocês, tá bom? No terceiro mês, depois da saída da terra do Egito, nesse mesmo dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai e acamparam no deserto, diante da montanha. Moisés subiu ao encontro de Deus. Montanha é sempre sinônimo de encontro com Deus, tá? Da montanha, Javé o chamou e disse: diga à casa de Jacó, dê a notícia aos filhos de Israel, tá? São dois sinônimos, casa de Jacó e filhos de Israel. Porque ali, lembra que eu falei para vocês, Abraão, Isaac, Jacó. Então, todos aqueles que creem eram filhos, eram da casa de Jacó. E eram também filhos de Israel. Porque Jacó teve o nome, Deus deu o nome de Israel, que seria o nome do povo. Tá bom? Então, a mesma coisa. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como carreguei vocês como em asas de águia e os trouxe até mim. Portanto, se obedecerem à minha voz, se forem fiéis à minha aliança, vocês serão minha propriedade particular entre todos os povos. Porque a terra inteira me pertence, mas vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Isso é o que você deverá dizer aos filhos de Israel, tá? Então, assim, tudo, o mundo inteiro é criação de Deus, tudo pertence a Deus porque foi Ele que fez, Ele criou com a sua infinita bondade, com o seu infinito amor, tá bom? Porém, quando o homem pecou lá, Adão e Eva pecaram, foi
eles criaram uma inimizade com Deus, eles deixaram de ser amigos, tá? E o povo, ele deixou de ter, nessa falta de amizade com Deus, ele começou a procurar amizade com falsos deuses. Eles criaram deuses para si. Não sei se vocês já tiveram uma brincadeirinha de amigo imaginário. Então era mais ou menos a mesma coisa. Era como se fossem deuses imaginários. Eles viam uma espécie de divindade em meio que tudo. Então, por exemplo, o fogo. O fogo era algo que eles achavam, falavam assim, nossa, é maravilhoso o fogo. E aí eles atribuíam poder de Deus, poder divino àquilo. E aí vai. Tá? Então existiam algumas religiões que praticamente tudo era um pedaço de osso, por algum motivo qualquer, eles atribuíam divindade àquilo. Como, por exemplo, o início do islamismo, ele vem disso. Eles viam divindade, eles eram um povo extremamente idólatra, tá? Então é esse o ponto que eu quero chegar e eu vou chegar lá já. Então assim, Deus ele separa esse povo para a partir desse povo que vem lá de Abraão, Isaac e Jacó, e aí é criado o povo de Israel, e é a partir desse povo que Deus vai salvar a humanidade inteira do pecado e retomá-la para ele. Porque o homem saiu do jardim do Éden, que não era nunca para ter saído, e Deus vai resgatar esse povo a partir do povo de Israel. Então a humanidade inteira vai ser resgatada a partir da obediência de Israel. Então nesse pacto Deus vai cuidar de todo o povo, porém ele quer a obediência, porque através da desobediência o povo saiu da proteção de Deus, saiu do amor de Deus, da amizade com Deus. Então precisa da obediência para poder voltar. Tudo bem. Então lá Deus chama Moisés. Moisés é o representante do povo, é ele que faz a ponte entre Deus e o povo. E essa ponte é muito importante porque é uma pré-figuração. Lembra do desenho que eu falei para vocês antes? Quando a gente faz um desenho só com um contorno, ele é uma coisa, é diferente, é uma pré-figura, o início de um desenho pronto, que depois a gente vai deixar ele pronto lá na frente, que vai colorir, vai deixar tudo bonitinho. Aquele desenho bonito é o desenho finalizado. Quando a gente começa o desenho, a fazer o contorno dos bonequinhos, é a pré-figuração, é o início, é o esboço daquele desenho, tá bom? Então, por exemplo, Moisés, ele é o esboço de Jesus, mas também ele é um esboço dos padres. Eu não sei se por um acaso em jornal, em algum lugar, vocês já ouviram a palavra pontífice. Pontífice vem de ponte. E essa ponte é que Moisés fazia entre nós, homens, humanidade e Deus. Então, quando ele subia ao monte, quando ele subia a montanha, que é o lugar alto que está perto do céu, essa é uma pré-figura dessa conversa, desse diálogo mais próximo. Então, quando ele subia ao monte, ele ia falar com Deus. Da mesma maneira que Jesus, quando ele ia rezar ao Pai, ele sempre subia ao monte. Tá bom? E lá ele vai receber o que a gente vai falar nas próximas aulas, que é a tábua dos 10 mandamentos, tá? Que é onde Deus coloca tudo o que ele quer que nós façamos. Só que o ponto que eu quero chegar para vocês hoje, eu quero mostrar para vocês muito forte, que é para vocês não caírem em ciladas depois, não tropeçarem quando vocês forem mais velhos. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. É o seguinte, deixa eu arrumar o microfone aqui para pegar a minha voz legal para vocês, tá? Aconteceu uma coisa muito, muito complicada. Quando o ser humano ele saiu, como eu estava falando, como o ser humano deixou Deus de lado, deixou a amizade com Deus, ele começou a criar deuses para ele próprio. E tudo ali para eles era Deus. Então tinha, por exemplo, acontecia muito, eles pegavam barro, montavam qualquer coisa ali e achavam que aquilo ali era um Deus. Então, por exemplo, esse meu controle remoto. Esse controle remoto ele troca de canal.
Ele tem poder de mudar as coisas. Então, nossa, isso aqui é um Deus. E aí isso é o meu Deus, não sei o quê. Aí qual que é o ponto principal? Eles achavam que dentro desse treco, ou de uma imagem, ou de qualquer coisa que seja, um certo Deus habitava e morava dentro daquilo. Tá? Então esse daí que é o ponto principal do que é chamado de idolatria. É você ter um ídolo e cultuar este ídolo. E o ídolo nada mais é do que qualquer coisa em que se tivesse atribuído uma vida divina, um Deus ali dentro. Tanto que, se eles tivessem uma imagem de um Deus, ou um dos deuses, um dos falsos deuses mais famosos daquela época, mais cultuados, era Baal, tá? Que era o Deus, por exemplo, o Deus em que Caim cultuou quando ele fez o sacrifício de verduras e frutas e legumes, porque ele era o Deus da fertilidade da terra. Se eles tivessem uma imagem, e a imagem não era, por exemplo, aqui, ó, essa imagem aqui é São Miguel Arcanjo. Eu sei que ele é um anjo, ele foi feito com asas e tudo mais. Tem toda uma representatividade, tem toda uma simbologia que mostra que ele é um guerreiro, porque ele está com espada, ele está com o escudo, eu sei que é um anjo porque tem asas e tudo mais. Então lá eles não tinham uma ideia fixa do que era um Deus, então não tinha uma presença fixa, não tinha um desenho fixo, necessário. Alguns outros deuses tinham, mas nem sempre. Então, por exemplo, esse controle remoto podia falar que ele é Deus. E se esse controle remoto caiu no chão e quebrou, e virou em 1000 pedaços, o que acontecia? O Deus que morava aqui morria. Porque eu atribuía literalmente a uma vida aqui dentro. Essa minha imagem aqui de São Miguel Arcanjo, eu sei que ele não é Deus, tá? Ele é um servo de Deus, ele é um instrumento de Deus para nos proteger, para nos guiar. Começou por aí. Outro detalhe extremamente importante. Se essa minha imagem aqui cair, quebrar, a única coisa que vai acontecer, eu vou ficar chateado porque eu vou ter que gastar dinheiro comprando uma outra imagem. Mais nada, tá? Só que assim, eu vou acabar utilizando o dinheiro para poder comprar uma imagem mais bonitinha que essa, porque eu gosto de São Miguel Arcanjo. Então, as imagens, a única coisa que elas fazem é nos elevar o pensamento àquele que realmente eu quero chegar. Por exemplo, esse quadro aqui de Nosso Senhor Jesus Cristo. É um quadro que ele mesmo pediu para uma santa, que era uma freira, Santa Faustina, pediu para que ela pedisse para um artista pintar esse quadro conforme ela tinha visto Jesus. Então Jesus apareceu para ela desta maneira aqui, e ele falou, peça para um pintor pintar um quadro do jeito que você está me vendo. Então você vai falar para ele como você está me vendo, ele vai pintar. Quando eu olho para essa imagem, eu lembro de Jesus, porque me mantém próximo a ele. Exatamente da mesma maneira em que quando a gente pega uma foto da mãe da gente, faz com que a gente se aproxime daquela foto, daquela pessoa, ou de um tio, de uma tia, de um primo, do filho. Tanto que os mais velhos, eles costumavam reclamar que eles estavam perdendo a lembrança dos parentes porque eles não tinham foto para poder lembrar. E tem um detalhe bem legal, tá? Para vocês entenderem o porquê que a igreja ela mantém o culto às imagens por um detalhe. Uma imagem, ela no grego, ela é chamada de símbolo. E a tradução do símbolo, que no grego mesmo é símbolos, no grego significa aquilo que aproxima, exatamente o que uma foto faz. Quando eu olho, por exemplo, quando eu vou falar no WhatsApp com a Jerusa, que eu vejo a foto da Jerusa, aquela imagem da Jerusa, aquilo ali é uma imagem, ela me aproxima da Jerusa.
porque eu vou lembrar melhor da Jerusa. Então, aonde há um símbolo, uma imagem, faz com que eu me aproxime daquele que eu estou falando, ou que eu estou... vai me lembrar daquilo. Então, quando eu vou rezar e eu tenho a imagem de São Miguel Arcanjo, ou tenho a imagem do Nosso Senhor Jesus Cristo, ou tenho aqui, ó, uma imagem de Nossa Senhora das Graças, tenho a imagem aqui de Deus Pai, com o Nosso Senhor Jesus Cristo lá na ponta, quase não dá para ver, bem aqui, ó. Bem aqui no cantinho tem a imagem do Espírito Santo. Faz com que eu me aproxime de todos eles. Quando eu removo tudo isso, acontece uma coisa chamada diabolos. Diabolos, do grego, que significa aquele que afasta. Tá? Então, quando é igual um copo. Se um copo ele está cheio de água, está cheio de água. Se eu tiro aquela água, se eu bebo aquela água, o copo ele não fica vazio, como a gente pensa. O copo ele fica cheio de ar. Então, quando eu removo aquilo que me aproxima, automaticamente tem aquilo que me afasta. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, de uma pessoa mais velha que não tem uma foto, às vezes, do pai, nosso avô, não tem foto do pai dele. Então ele vai perdendo aquela memória que ele tinha do rosto do pai, de como era o pai e tudo mais. Então vai afastando aquilo. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque a partir de um cara chamado Lutero, que vai vir lá em 1517, ele vai fazer uma coisa muito errada, que é dividir a igreja. Por quê? Se no começo aqui Deus pegou um único povo para ser o povo dele, a partir desse povo salvar a humanidade inteira, então era o povo escolhido, ele escolheu apenas uma igreja. E por que eu estou falando isso tudo? Muito provavelmente vai chegar daqui a alguns anos para vocês, se já não chegou para os pais de vocês, como chegou para mim, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, eu quase larguei aí a verdadeira igreja que Nosso Senhor Jesus Cristo fundou, e teve um rapazinho que, graças ao bom Deus, ele falou isso aqui para mim, só que graças ao bom Deus, eu me fixei em Nossa Senhora. E aí ele falou isso daqui para mim, ó. Os 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, logo em seguida do que está aqui no livreto, tá? No nosso livrinho. Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou Javé. Lembrando, Javé é uma tradução do nome. Mudando a pronúncia. Por exemplo, José, em hebraico, se chama Yosef, tá? Só que nesse Javé não está traduzindo o significado do nome. O que significa Javé é eu sou. Vamos lembrar desse detalhe, tá? Não se esqueçam disso. Eu sou. É o significado do nome Javé. Então, eu sou Javé. Então, eu sou. Eu sou Javé, seu Deus, que tirou você da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3 agora. Não tenha você outros deuses diante de mim. Não faça imagem qualquer representação do que existe no céu, na terra, nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante de deuses, não lhes sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou eu ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração dos que me desprezam. Então, por que ele estava falando isso? Vai acontecer um pouquinho aqui para frente, quando o irmão de Moisés, ele fica junto com o povo lá no pé da montanha, e Moisés está com a montanha, eles ficam desesperados porque estava demorando, e eles queriam adorar alguém, e eles brigam com Arão, que é irmão de Moisés, e Arão fala, tá bom, vou fazer um ídolo para vocês. E o que ele faz? Ele pega o ouro de todo mundo, derrete o ouro, faz um bezerro, e fala, pega o bezerro e fala, este é o seu Deus, foi esse daqui que tirou você lá do Egito. Esse daqui, ó, esse.
Não aquela fumaça lá, porque Deus era aparecendo uma coluna de fumaça linda e maravilhosa durante o dia e uma coluna de fogo linda e maravilhosa durante a noite para proteger e dar calor para o povo dele. Aí ele falou que aquele troço que ele tinha falado, ali dentro vivia um Deus e era aquele troço que tinha tirado o povo do Egito. Isso é idolatria. Então você pegar e falar que aquilo é um Deus. Eu sei que aqui não tem um Deus. Aqui é só uma imagem. Se isso cair e quebrar, não acontece nada. Tanto que Deus fala para Moisés, vai lá e vai ver seu irmão, porque eles estão em idolatria lá embaixo. Quando Moisés chega, Moisés pega o bezerro de ouro e plof, derruba, destrói ele inteiro, queima ele inteiro até virar pó, bota o pó na água e manda eles beberem para largar de ser bobo. Entendeu? Para poder eles pagarem pelo erro deles. E aí ele até quebrou as tábuas da aliança de tanta fúria que ele estava naquele momento. Tá bom? Só que assim, só para provar que Deus mandou não fazer nada, mas depois falou que não tem problema, ele mandou não fazer nenhuma imagem porque o povo era propenso à idolatria. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em bebida alcoólica, que é uma desgraça. Crianças, nunca bebam. É uma desgraça e a Bíblia condena. Tá? Mas deixa isso para depois. Se uma pessoa ela é viciada em álcool e ela vai para um Alcoólicos Anônimos ou deixa de beber pela graça de Deus e tudo mais, mas ela ainda tem aquele negócio de querer beber, ela não pode passar na frente de um bar. Se tem uma pessoa bebendo uma cerveja perto dela, ela tem que ficar afastada. Ela não pode ficar ali porque aquilo ali pode contaminar ela. E ela pode beber. Do mesmo jeito que Deus falou, não façam imagem nenhuma, porque vocês não sabem como utilizar essas imagens. A qualquer coisa vocês vão atribuir que é Deus. Se acontecer alguma coisa diferente com esse marca-página aqui, eles poderiam falar que esse marca-página era divino, ele tinha Deus dentro dele. Entendeu? Só que vamos lá, no mesmo livro de Êxodo, só que capítulo 25. Então vamos lembrar, eu falei do capítulo 20. No capítulo 25, tá aqui a partir do versículo 10. Então, Êxodo capítulo 25, versículo 10. Deus fala para se fazer a arca da aliança. E aí Deus fala, faça uma arca de madeira de acácia, que era a madeira mais preciosa que tinha. Aí ele vai dar qualquer medição, altura, largura, profundidade, vai falar que é para poder fazer de ouro, daquilo. E aí, quando chega numa parte aqui, cadê você? Cadê você? Aqui, ó. Versículo 18. Então, Êxodo, capítulo 25, versículo 18. Nas duas extremidades do propiciatório, o propiciatório era, a grosso modo, era a tampa que cobria a arca. A arca era tipo de um caixote. Então, a grosso modo, vamos pensar que isso aqui era a arca. Não é esse o formato da arca. Mas vamos pensar que é isso daqui. Na tampa que cobria a arca, ele falou aqui, ó, nas duas extremidades do propiciatório, faça 2 querubins de ouro martelado. Então no capítulo 20, Deus falou que não era para fazer imagem nenhuma. E aí no 25, ele manda fazer 2 querubins. Deus está sendo contraditório com ele mesmo, ele está falando uma coisa, depois está ficando outra, ele está ficando sem saber o que fala? Não. Ele está dando o entendimento de como fazer e como utilizar as imagens, tá? Então, se um dia vocês ouvirem alguma pessoa de qualquer outra denominação falar, vocês são idólatras, vocês adoram imagens e tudo mais, você fala assim, meu filho, vai estudar. Porque eu sei que aqui não mora um Deus. Isso daqui para mim é como se fosse uma foto. E ela me aproxima
daquele em que eu quero. Porque o próprio Senhor falou em Êxodo 25, 18, para se fazer duas imagens de querubins que são representações do que há no céu. Então, se ele mesmo falou, ele não está sendo contraditório com ele. Ele estava só falando que lá antigamente eles não sabiam o que fazer com as imagens e faziam errado. E ele estava ensinando como realmente fazer, tá? Tanto que lá no livro de Segunda Reis, é uma coisa assim, se eu não me engano, Primeira Reis, lá para frente, a gente vai estudar depois, tá? Depois eu vou falar isso para vocês. Quando Salomão, que foi o rei mais sábio de todos, quando Salomão foi construir o Templo de Jerusalém, Deus mandou ele construir um monte de imagem, uma pancada de coisa, um monte de coisa. Para vocês terem ideia, enquanto aqui eu tenho um São Miguel Arcanjo aqui que dá 10, 12 centímetros, uma coisa assim, ele mandou ele construir 2 querubins para colocar dentro do templo. Cada querubim tinha 5 metros de altura. Cada asa aberta dos querubins tinha mais 5 metros. Então, se a gente é idólatra porque a gente tem isso daqui, Salomão era bem mais do que a gente, tá? Então, quero que fique fixado isso para vocês, tá bom? Porque a gente vai falar de um período aqui meio sem muito o que falar, porque a partir do próximo encontro a gente vai falar dos 10 mandamentos. E Moisés foi à montanha para poder buscar as tábuas dos mandamentos. E eram 2 tábuas. A primeira tábua com 3 mandamentos, que são os mandamentos referentes a obedecer ao próprio Deus, né? E os outros era como ter a lida com os nossos irmãos, tá? Então isso a gente vai falar a partir do próximo encontro, eu vou falar um pouco melhor. Eu precisava pegar esse ponto para a gente conversar, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, vocês podem mandar mensagem de áudio lá no grupo, tá? Ou pede para mamãe e papai mandar alguma coisa, não tem problema. Mas se vocês mesmo tiverem, Alexandro, eu tô com dúvida, olha, eu tô achando estranho tal coisa, porque um tio meu me falou, ou minha mãe, ou meu primo falou, qualquer coisa do tipo, ou o vizinho aqui falou, me manda, tá? Manda mensagem de áudio, não tem problema, manda lá no grupo, que a gente conversa mais fácil lá no grupo, tá bom? Tá dando já quase 28 minutos aqui, então já vou encerrar para não ficar muito longo, tá bom? E aí depois eu vou fazendo os outros vídeos, aí eu vou tentar explicar um pouquinho mais dos outros vídeos, mais alguma coisa, se vocês mandarem, eu coloco lá também, tá bom? Então, para a gente encerrar aqui, então vamos rezar a oração do nosso anjo da guarda, para que ele nos proteja, que é a função do nosso anjo. Quando a gente é batizado, a gente nasce, na verdade, Deus ele designa um anjo para nos proteger durante a nossa vida inteirinha. E é ele que vai nos conduzir durante essa vida. Então nós temos que sempre rogar por ele, pedir para que ele nos ajude sempre, tá bom? Então, vamos lá. Quem não souber rezar, pode repetir depois o vídeo, eu vou rezar devagar para poder rezar comigo, tá bom? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Gente, fiquem com Deus e até o próximo programa. Salve Maria Imaculada. Grande abraço.